Ele era alguém que guardava a palavra de Deus. Ele viu os seus avós falarem, os seus pais falarem, mas até o momento ainda não tinha se cumprido a promessa. E eu acho tão bonito essa passagem, porque quando chegam para falar para Natanael: ei, Natanael, o Messias está aqui. Natanael, ele fala: pode vir alguma coisa de Nazaré? De repente o coração dele naquele momento já não acreditava mais nas promessas, por causa dos anos, por causa da dificuldade, de tudo que acontecia, dos problemas, das tribulações. E Natanael, ele ainda não conhecia o céu, mas o céu já conhecia Natanael, amém? Fala para o seu irmão: você de repente não conhece o céu. Fala para o irmão do lado: mas o céu te conhece, aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, meu irmão. E nós vamos entrar agora nesse texto e aprender um pouco sobre a vida de Natanael e saber o que Deus tem para falar através dessa passagem, amém? O livro de João, ele começa, o apóstolo João falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, e nem veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem e que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora você pula lá para o versículo 35, amém? No dia seguinte, João outra vez estava ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram aonde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão e Pedro, e um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse: vem e me segue. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e também de Pedro. Filipe então achou Natanael e disse-lhe: havemos achado
aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus Cristo de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe disse: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir, e com ele disse, presta atenção nessa parte, meu amado. Jesus viu Natanael vir e ter com ele. E Jesus, vendo Natanael, olhou para ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: da onde tu me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu vi você estando debaixo de uma figueira. Olha que tremendo, meu. Eu estava hoje a orar a Deus e pedir a Deus: Deus, coloca uma palavra no meu coração para me trazer à tua igreja nessa noite. E veio essa frase no meu coração que eu postei na minha rede social. Porque muitas vezes a gente fica com aquela dúvida se o céu realmente existe, se Jesus realmente vai vir buscar a igreja, se as coisas que estão realmente na Bíblia vão se cumprir na nossa vida, na nossa história, nesse mundo. Mas se nós analisarmos as Sagradas Escrituras desde o Antigo Testamento, desde o tempo de Gênesis, todas as coisas se cumpriram. Um dia Deus falou a Noé: Noé, prepara uma arca, que eu mandarei um grande dilúvio sobre a terra. Noé pregou a palavra de Deus, falou sobre arrependimento, falou àquele povo que Deus realmente mandaria, mas eles não acreditaram. E o dia do dilúvio veio, meu amado. E junto com ele, parte da humanidade foi destruída. A humanidade ela foi reconstruída por Deus, os anos foram se passando, e a promessa do Salvador então começou a ser pregada pelo profeta Isaías, e por tantos outros profetas, Jeremias, Daniel, Ezequiel. E os anos foram se passando. E Deus então agora ele se cala e fica 400 anos sem manifestar sua glória, o seu poder. E a Bíblia então agora cita que Jesus Cristo ele desce à terra para que se cumprisse a salvação do homem. Deus ele te trouxe aqui nessa noite, mas bem antes de eu te conhecer, o céu ele já te conhecia. De repente você chegou aqui nessa noite, você foi convidado por um amigo, assim como o Felipe convidou Natanael. De repente você escutou pelo Facebook. Mas eu quero que você entenda que o próprio Deus é quem te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te ama. Glória a Deus. Porque Ele tem um projeto na tua vida, porque Ele tem promessas sobre você, e porque Ele quer salvar a tua alma e a tua casa. E Natanael, assim como eu e você, ele foi crescendo, ele foi ouvindo sobre Jesus de Nazaré. Eu me lembro quando eu era pequeno, chegava a época do Natal, como está chegando agora, e todos nós sempre conhecemos duas histórias, uma do Papai Noel e uma que houve um menino lá em Nazaré, que nasceu, e o nome dele era Jesus de Nazaré. E que esse menino ele foi perseguido desde a sua infância, mesmo ainda quando estava dentro do ventre da sua mãe. Mas ele nasceu, ele cresceu, e ele operou muitos milagres entre nós, e ele veio para cumprir o chamado que Deus tinha colocado sobre a vida dele, que era para salvar a humanidade. E Natanael então vivia escutando essa história, assim como eu e você, que estamos aqui nesta noite, escutando sobre a vinda de Jesus. Porque aqui Jesus ele veio como um homem natural, porque ele havia de padecer, ele havia de morrer, ele havia de derramar o seu sangue para que se cumprisse o sacrifício por nós.
Porque nós, sendo pecadores, não tínhamos mais como chegar até Deus. Mas o sangue de um inocente derramado lavaria então os nossos pecados. E através da sua morte, então, o meu pecado, a acusação que estava sobre mim, sobre você, Jesus levou naquela cruz. E Natanael naquele dia estava de repente na sua casa, no seu trabalho, eu não sei onde Natanael estava, mas a Bíblia diz que o discípulo Filipe, que já tinha sido chamado por Jesus, ele veio ao encontro de Natanael assim como ele veio ao teu encontro. E ele disse: ei, lembra daquele Jesus que nós crescemos ouvindo que ele viria? Lembra o Salvador, aquele que nossos pais, nossos avós nos contavam? Ele está aqui. Fala para o seu irmão do lado: ele está aqui. Eu não sou de falar isso porque eu entro dentro da história e fico imaginando esses homens, meu irmão. Imagina, Jackson, o próprio Jesus estava ali. Hoje Jesus não está aqui da maneira física, mas a presença dele é manifesta através do Espírito Santo. Mas a promessa ela não parou por aí. A Bíblia diz que Jesus virá para buscar a igreja. E os anos estão se passando. E a sua vida a cada dia mais se aproxima, meu amado. A cada dia mais, meu irmão. O mundo se aproxima para o fim. E a volta de Jesus ela é iminente. E Jesus essa noite quer que você tome uma decisão. Que é a maior decisão que você pode tomar na tua vida. Assim como Natanael, meu irmão, tinha dúvida no coração, muitas vezes a gente tem. A gente fica pensando, será que é mesmo? Será que vai acontecer? Mas eu posso te afirmar que assim como no tempo de Noé, e assim como aconteceu na história de Natanael, a vinda de Cristo, ela é real. E um dia, nós ouviremos a última trombeta tocar no céu. E ele não virá mais como um menino perseguido, mas ele descerá num cavalo branco, cheio de glória, cheio de poder, com o corpo revestido, aonde a morte ele aniquila para salvar a tua alma. E nós podemos aprender aqui muitas coisas sobre essa história. Uma delas é que a gente deve crer na promessa. A gente deve aguardar esse momento, assim como Natanael aguardou toda a sua vida. Jesus olha para Natanael e ele vê que Natanael guardou aquele momento. Ele diz: eis o israelita, e que nele não há dolo. Ele está dizendo: esse tem guardado até a minha vida, minhas palavras. E Jesus olha para ele, meu irmão, e diz: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu já te via embaixo da figueira. Outro ponto que nós podemos chegar aqui e aprender é que os olhos de Deus, eles estão sempre sobre nós. Você está no teu trabalho, os olhos de Deus estão sobre você. Você está no teu quarto, os olhos de Deus estão sobre você. Abre a tua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33, versículo 18. Salmo 33, versículo 18. Salmo 33, versículo 18 vai dizer assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, e Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.
Agora você vai um pouquinho mais para frente, no livro de Isaías, capítulo 59, um pouquinho mais para frente. No livro de Isaías, capítulo 59, abre a sua Bíblia. Eu quero que isso fique gravado no teu coração. Os olhos do Senhor estão sobre você. E a Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas e nem os seus ouvidos estão agravados para que ele não te escute. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Presta atenção no versículo 2. Mas a vossa iniquidade fizeram uma divisão entre nós e entre Deus, o pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que ele não nos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos lábios falam falsamente, e a nossa língua pronuncia a perversidade. Aqui Isaías vai falando sobre o pecado. E o pecado é que fez a separação do homem com Deus. O pecado separou o homem de Deus, tirou Adão do jardim e tirou a gente da presença de Deus. Pula para o versículo 20. Eu fico imaginando que Natanael, ele escutava e ele conhecia, porque ele era israelita, conhecedor da palavra. E muitas vezes ele deve ter lido o livro de Isaías, falando sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre o castigo. Mas eu fico pensando quando Natanael chegava no versículo 20 e lia esse versículo, presta atenção. E virá um Redentor, e Sião e aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E o Redentor veio. E ele desceu entre nós. E ele morreu e padeceu pelo meu e pelo teu pecado. E esse mesmo Deus que te trouxe aqui nessa noite, o Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, o Deus que tem te chamado para um lindo propósito ainda aqui nessa terra, e para futuramente um lugar de paz, de refúgio, aonde não há morte, não há doença, aonde nos encontraremos e ali ficaremos e passaremos o resto da nossa eternidade. E continuando lá no livro de João, então Jesus, ele encontra Natanael e Natanael diz: de onde tu me conheces? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse? Eu vi debaixo da figueira, tu crê? Não se preocupe, porque coisas maiores do que essa tu verás. Jesus está dizendo aqui nessa noite para você: se você crê, coisas maiores você verá. Jesus veio para resgatar aquilo que tinha sido quebrado. Agora eu e você não conseguíamos mais chegar a Deus. As nossas orações, o nosso clamor, o pecado, ele fazia divisão, Deus não conseguia mais nos escutar. O ouvido dele estava aberto, a mão dele estava ali, os olhos dele estavam em nós, mas por causa do pecado, ele não conseguia mais ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E a Bíblia diz que esse Jesus desce aqui nessa terra e morre por mim e por você, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, para que hoje você tenha vida eterna. Assim como Jesus disse para Natanael: ei Natanael, não temas, porque coisas maiores tu verás.
Deus está falando ao teu coração nessa noite. Muitas vezes você tem achado que Deus até mesmo te esqueceu. Há momentos na nossa vida que a gente acha, Deus me esqueceu, Deus não ouve mais a minha oração. Meu amado, Deus ele ouve sim a tua oração, porque hoje o véu foi rasgado. Hoje quando você fecha os teus olhos e você fala Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, os olhos de Deus, o ouvido de Deus, as mãos de Deus estão ali para te ajudar, para te auxiliar, para curar as tuas feridas, para libertar você desse cativeiro, para mudar a tua história, para fazer você viver coisas maiores, coisas que a Bíblia diz que os teus olhos não viram e o teu coração nunca sentiu. Mas para você viver esse propósito, você tem que tomar uma decisão. Natanael, naquele momento, Felipe, Bartimeu e todos aqueles que seguiram Jesus, eles tiveram um momento de decisão na história deles. Jesus estava ali, o Redentor, o Salvador, aquele que havia de vir, a promessa se cumpriu. Mas Jesus ele nunca forçou e disse, você é obrigado a me seguir, Felipe. Você é obrigado a me seguir, Natanael. Ele simplesmente disse, ei, segue-me. Natanael, Felipe, todos aqueles homens, eles tinham duas opções. Fala para o seu irmão do lado, você tem duas opções. Uma, você deixar Jesus ir e continuar a tua velha vida, teus velhos problemas, teus velhos costumes, o pecado que habita em você. Ou a segunda, você aceitar o chamado de Jesus na tua vida, aceitar as promessas que Ele tem, renunciar uma vida de pecado para viver as promessas e uma vida melhor. Esse dia eu escutava de um jovem me diz assim, pastor, eu estava na igreja, mas eu saí porque tem muita coisa para obedecer, eu quero viver a minha vida do jeito que era antes. Eu falei, você está errado. Quando eu te conheci, você era escravo, você não conseguia trabalhar, você não tinha esposa, você não tinha nada, porque as drogas te escravizaram. Hoje, Jesus te fez livre. Você pode trabalhar, você pode ter uma família, você não depende de mais nada que te aprisiona. Nós temos um conceito muitas vezes que a palavra de Deus ela é difícil de praticar, é difícil de seguir, mas eu posso dizer para você que depois que você conhece, depois que você pratica, ela é prazerosa. Ruim é o pecado que te escraviza, ruim é o pecado que te faz ser escravo do álcool, da droga, escravo da prostituição, que faz hoje homens e mulheres não casarem mais de 5, 10 anos, porque a família é destruída, filhos destruídos, e o mundo cada vez mais pior. Aleluia. Mas Deus ainda está com as portas abertas. O céu ainda está aberto, meu irmão. A porta estreita ainda está aberta. Ela é estreita, mas ela continua aberta. Mas quando essa porta se fechar, a decisão que eu e você podemos tomar, ela é hoje, é agora, não é amanhã. O amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos daqui uma hora, meia hora, onde vamos estar. Num momento podemos estar aqui, no outro momento podemos não estar mais. Porque tudo se cumpre e também cumprirá na nossa vida. Mas Deus nessa noite, Ele está te dando uma oportunidade, assim como Ele deu a Natanael. Porque Ele conhecia o coração de Natanael, assim como Ele conhece o teu coração. Hoje muitas pessoas poderiam estar aqui no teu lugar. Muitas pessoas poderiam ter sido chamadas, convidadas. Algumas não aceitaram o convite, mas você aceitou de estar aqui nessa noite. E através da tua decisão, Deus Ele vai entregar algo para você aqui nessa noite. Algo que você há muito tempo está buscando.
Nós vamos orar daqui mais uns minutos. E Deus, Ele vai abrir uma porta, vai entregar algo sobrenatural para você. Mas eu quero que você saiba uma coisa. As bênçãos, elas são passageiras aqui nessa terra. A Bíblia diz, não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que Deus tem de mais interessado em você é a tua alma, é a tua salvação. E é para isso que Ele morreu naquela cruz. Ele pode sim te abençoar, você trabalhando e orando a Deus, uma casa própria, um carro, de repente, um emprego melhor, uma cura, como Ele tem curado. Mas o centro do Evangelho é a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma, ela só vem através de uma decisão. Aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, viver uma vida para Deus. Uma vida de promessa, uma vida de renúncia, uma vida de poder, uma vida de virtude, porque todo aquele que segue a Jesus, ele vive uma vida de poder. A Bíblia diz que nós somos chamados e somos co-herdeiros. Nós lemos ali que Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós nascemos da carne e do sangue. E agora temos que tomar a decisão de nascer espiritualmente para Deus. E essa decisão vem quando a gente toma essa decisão de todo o nosso coração. E nessa noite, assim como Jesus chamou Natanael, ei, venha, porque tem grandes coisas para você, eu te convido a ficar em pé, porque Deus também tem grandes coisas para você. E Deus, nessa noite, quer abençoar a tua vida. De repente você chegou aqui nessa noite sem esperança, cansado, aleluia, até duvidando, de repente, se Deus realmente se importa com você. Mas sabe que bem antes de você pensar, bem antes, quando você estava no ventre da tua mãe, e todas as dificuldades, tudo que você passou, os olhos dele estão sobre você. E por isso que você chegou aqui nessa noite. Jesus, ele está cansado de ver o teu sofrimento. Ele está cansado de ver você tomar decisões erradas e equivocadas. E é para isso que ele quer entrar na tua história, para ser o teu caminho de luz. Porque onde havia treva, agora vai entrar a luz. E quando a luz entra, ela entra para iluminar. Ela entra para abençoar. Ela entra para salvar a tua casa. Amém? Se coloque em pé e vamos orar. E você que de repente chegou aqui nessa noite, eu não sei se você chegou a tomar essa decisão, eu não vou chamar você aqui na frente, não vamos fazer nada especial. Muitos vêm na frente, pulam, choram, mas o coração logo se desvia de Deus. Essa decisão é uma decisão interna, uma decisão nossa, particular. Porque a salvação, ela é particular. Cada um tem que tomar essa decisão. Se você não tomou essa decisão, eu peço que você tome nessa noite. E que você, a partir dessa noite, comece a fazer parte do povo que vai morar no céu. Pastor, mas será que é verdade? Eu não conheço o céu, eu nunca vi anjo, eu nunca vi Jesus. Não se preocupe. Você não precisa conhecer, porque o céu te conhece. O céu conhece a tua história, meu amado. O céu conhece quantas lágrimas você já derramou. O céu conhece quanto sofrimento você já suportou. E o que importa é só você crer agora nesse momento e receber o teu milagre em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, entramos diante da tua presença nesse momento, Pai. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Pessoas que vieram aqui nessa noite, Pai, a qual os sonhos, Pai, a qual os objetivos, Pai, estavam quebrados
Que o Senhor venha fazer pessoas voltarem a sonhar aqui nessa noite. Passa abençoando, Pai, o povo que está em casa nessa noite, nos vendo através da live. Que a Tua graça, a Tua misericórdia venha alcançar eles, Pai. O Senhor sabe cada um, Pai, que nesse momento está sentado no seu sofá, vendo a nossa live, assim como o Senhor conhecia Natanael. Que o Teu Espírito, Pai, entre nessa casa nesse momento e opere a cura do câncer, da depressão. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado. Receba um milagre em nome de Jesus. E você que veio nessa